contrato. Você sabe analisar os elementos básicos de um contrato quando estiver diante de qualquer contratação? Sabemos que hoje não há que se falar em aquisição, principalmente de serviços, sem falar na elaboração de um contrato. A relação contratual é uma das relações mais antigas entre o homem e a sociedade. O contrato serve para designar as relações econômicas, a aquisição de bens e serviços e faz parte do dia a dia das pessoas. E está no matrimônio, na prestação de serviços, nas locações de bens móveis e imóveis, na compra de bens imóveis, dentre outras situações. Pois bem, o que eu tenho que me atentar antes de assinar um contrato? Primeiramente, é importante informar que um contrato é um negócio jurídico bilateral ou plurilateral, que sempre envolve duas pessoas ou mais e tem como requisitos básicos a manifestação da vontade, a capacidade dos contratantes e o consentimento, que deve ser livre e espontâneo. Esses três requisitos deverão ser considerados para que o contrato seja considerado válido. O Código Civil, no seu artigo 104, prevê que o contrato seja determinado ou determinável. Um contrato deverá ter valor econômico. A nossa legislação até permite que a contratação seja verbal. Todavia, para que haja segurança jurídica, é importante que o contrato seja escrito. Tanto aquele contrato feito entre particulares, quanto aquele contrato feito em instituições públicas. Existe nas relações contratuais um princípio muito relevante que diz respeito ao equilíbrio da relação contratual, chamado pacta sunt servanda. O princípio da força vinculante entre as partes, pois o contrato faz lei entre as partes, não podendo ser alterado de forma unilateral. Importante informar que quando houver a contratação é necessário cautela antes de assinar, e o contratante deverá se atentar a itens importantes como a especificação das partes, os dados pessoais e endereço dos contratantes, a descrição do objeto do contrato, além de analisar cada cláusula contratual e sempre questione quando houver dúvidas. Não assine contrato quando houver rasuras. Sabemos que as interpretações dos contratos não é algo fácil para o contratante entender, mas é importante sempre questionar o que está sendo contratado, pois o contrato deverá ser cumprido fielmente. Uma dica importante que muitos às vezes não sabem é a importância da assinatura das duas testemunhas que irão assinar no final do contrato, principalmente se esse contrato for entre particulares, pois este é um requisito fundamental, a assinatura das duas testemunhas, quando houver o descumprimento desse contrato e o contratante queira ajuizar uma ação de execução. Este contrato deverá ser assinado pelas duas testemunhas. Não menos importante que isso, é importante que o contratante ele rubrique todas as folhas do contrato. Portanto, é necessário ficar atento na relação contratual, pois nenhum contrato pode beneficiar uma das partes em detrimento à outra, ou conter cláusulas exageradas ou abusivas, sob pena dessas cláusulas serem consideradas nulas pelo judiciário. Também o contrato não poderá ter uma redação confusa, devendo ele ser claro para que possa ser muito bem entendido pelo contratante, devendo ser observado pelos ditames da lei. Por tal razão, é importante que o contratante observe bem, para que não passe despercebido antes de assinar o contrato, para que não haja futuros sustos ou litígio na relação contratual, que é o que se espera.